Recentemente, o estoicismo ganhou visibilidade, mas isso trouxe um enorme problema. Os estoicos no Instagram mataram e distorceram o verdadeiro estoicismo, transformaram uma filosofia trágica e heróica numa receita de frieza. Dizem que sentir algum sentimento é fraqueza, que amar é se apegar e que sofrer é perda de tempo. Curiosamente, esquecem que Marco Aurélio chorava pela situação dos filhos, e mesmo assim governava o império. E isso não é fraqueza como dizem, é força. Transformaram o estoicismo em um manual de frieza emocional. Uma filosofia que nasceu da escravidão, do exílio e da morte foi sequestrada por influenciadores que nunca leram uma linha sequer dos originais. Pegaram frases dos maiores homens da história e cuspiram sobre o contexto. Arrancaram o espírito, tiraram o sofrimento e deixaram superficial. Porque é mais fácil vender frases curtas do que as verdades que moldam cada uma delas. Epiteto falava de liberdade enquanto era acorrentado. Sêneca escrevia sobre serenidade enquanto era forçado ao suicídio. Marco Aurélio perdia os filhos enquanto governava o império mergulhado numa peste e com frequentes guerras. Eles não estavam no podcast dizendo não se apegue com uma caneca bonita na mão. Eles estavam tentando não enlouquecer e mesmo assim mantinham a alma limpa. O estoicismo, que nasceu de todos esses problemas, virou uma desculpa para fugir, como várias outras filosofias que foram esvaziadas por influenciadores, porque vender algo simples e direto é muito mais fácil que ensinar e praticar algo mais enraizado. Criaram um estoico de série de Netflix, um homem frio, intocável que confunde maturidade com indiferença, um personagem que diz não se importar, mas que por dentro morre de medo de sentir algo de novo. Porque sim, amar e confiar dá medo, mas o verdadeiro estoico não fugiria disso. O que destruíram foi a parte mais bonita da filosofia, a coragem de continuar humano mesmo quando tudo em volta empurra para a desumanidade, a força de não se entregar ao ódio quando seria mais fácil odiar, a força de continuar confiando e amando após a traição de alguns. Porque é fácil endurecer, difícil é manter a doçura quando o mundo te deu sua amargura. Mas isso exige alma, e a internet não tem paciência para alma. Por isso mataram o estoicismo. E isso começou quando começaram a chamar de fraqueza o que na verdade era virtude. Quando passaram a zombar de quem sente, de quem ama e de quem se importa. E conseguiram distorcer tudo quando confundiram apatia com apatia. Destruíram quando transformaram liberdade interior em bloqueio emocional. Quando usaram a filosofia como desculpa para não se comprometer com ninguém. Para não criar vínculos e para fugir de toda dor que exige certa presença. Hoje, quem sofre é fraco. Quem ama é dependente, quem sente culpa é manipulável. O resultado disso é uma geração de gente que prefere pagar de marrento do que ser forte de verdade. Porque ser forte de verdade é levantar depois de perder alguém. É continuar agindo com justiça mesmo tomado pela raiva. É carregar a dor no peito sem deixar ela escorrer pelos seus atos. Isso é o estoicismo. Mas essa ideia não estava dando curtida, dava menos engajamento, não enfeitava o feed do Instagram. Então esconderam, apagaram e no lugar deixaram o estoicismo morto, raso e vazio. Um personagem de anime estoico, não um homem. E esse estoicismo barato não serve para quem perdeu o emprego e tem que fingir que tá tudo bem com um sorriso na cara. Não serve para quem chora escondido no banheiro do trabalho porque todo mundo espera que ele seja forte. Não serve para quem foi traído por quem mais confiava. E, mesmo assim, teve que continuar acordando cedo e agindo como se nada tivesse acontecido porque tem outras responsabilidades. Não serve para quem sente o peito travado de ansiedade, mas precisa seguir agindo como se fosse uma máquina. Esse estoicismo de Instagram não segura ninguém na madrugada, quando você fica com a cabeça lotada de pensamentos e aquele aperto no peito. Esse estoicismo não ensina ninguém como continuar amando a vida quando ela só te entrega pancada. Na vida real, na dor real, ele falha, porque ele não tem uma raiz, não tem um corpo, não tem alma, é só uma vitrine. O falso estoicismo que se espalhou por aí não é sobre resistência ou sabedoria. Ele não é sobre abraçar a dor e transformar ela em força. O que se vende como estoicismo hoje é só uma máscara, uma aparência bonita e fria que esconde uma realidade difícil. Ele diz que o segredo é não se importar, que não devemos sentir nada e que o objetivo é se desconectar de tudo, das pessoas, das emoções e, de forma indireta, da vida. Ele ensina a apagar os sentimentos, não entender ou lidar com eles. Este estoicismo que vemos na internet não tem raízes, não tem profundidade. É uma tentativa de matar a alma humana, não de aprender a viver com ela. O verdadeiro estoicismo não busca neutralizar a vida. Ele busca viver ela de forma inteira, com tudo o que ela tem a oferecer, sem medo das quedas, das dores ou das incertezas. O estoicismo verdadeiro começa com a aceitação plena da humanidade. A dor faz parte, as falhas fazem parte e os desafios fazem parte.
E a primeira lição verdadeira do estoicismo é que não podemos controlar o que acontece conosco, mas podemos controlar como reagimos ao que acontece. E essa, diferente do que falam por aí, não é uma lição fria de indiferença, mas de sabedoria emocional. Ao invés de apenas ignorar os sentimentos, o verdadeiro estoico não aprende a deixar que eles governem suas ações, mas a reconhecê-los como uma parte do processo. Dizer que o estoicismo é sobre não sentir é uma mentira. O estoicismo é sobre sentir profundamente, mas nunca se deixar consumir por essas emoções. É sobre entender a dor, o medo, a tristeza e, ao invés de fugir deles com solidão ou frieza, aprender a usá-los como aliados. A verdadeira diferença de quem segue estoicismo não vem da falta de sentimentos, mas da capacidade de ser vulnerável e, mesmo assim, seguir em frente. O estoicismo é uma filosofia que nos ensina a abraçar a vida em sua totalidade. Ela não nega a dor, nem ignora as dificuldades, mas nos convida a enfrentá-las de forma consciente, com razão e com um senso profundo de propósito. A dor sempre faz e vai fazer parte da vida, mas não deve ser o que nos define. Em vez de fugir das emoções com a solidão, o estoicismo nos ensina a reconhecê-las, a entendê-las e a controlá-las, sem permitir que elas governem nossas ações. Viver uma vida segundo a razão, mas com humanidade, é viver com a plena consciência de que as circunstâncias externas estão além do nosso controle, mas que sempre temos a liberdade de escolher como reagir a elas. Não somos escravos do que nos acontece, temos o poder de escolher nossa atitude diante de tudo, seja diante da tragédia, da dor ou da alegria. O praticante do estoicismo busca integridade em suas ações, e isso significa agir com virtude, independentemente das consequências. Ele entende que a verdadeira liberdade está em ser capaz de escolher como responder às situações da vida, sem se deixar levar pelas emoções imediatas ou pelas pressões externas. Ele também sabe que a vida é efêmera, que perdas são inevitáveis. A morte, a dor, as falhas, a mudança, tudo isso faz parte do ciclo natural das coisas. Mas, ao invés de nos prender ao que é passageiro, o estoicismo nos ensina a viver com desapego, não com indiferença como muitos dizem, mas com a compreensão de que o que realmente importa é como agimos e vivemos com virtude. A verdadeira força não está em se isolar das emoções, mas em ser capaz de sentir profundamente e ainda assim agir com clareza e propósito. Não é para ser insensível, mas sim impermeável ao caos emocional que as circunstâncias externas podem causar. O verdadeiro praticante do estoicismo não é frio, mas é resiliente, capaz de manter a calma em meio aos problemas, porque sabe que a única coisa que realmente podemos controlar é a nossa própria mente e nossas próprias decisões. Por isso, o estoicismo nos convida a aceitar a impermanência da vida e a aprender com as dificuldades a seguir em frente sem nunca perder o senso de quem somos e do que buscamos. O estoicismo, como disse anteriormente, não deve ser uma fuga da realidade, mas uma maneira de viver com mais intensidade e mais sabedoria, mesmo quando a vida é difícil. Ele nos ensina que a verdadeira paz vem não da ausência de problemas, mas da capacidade de permanecer firme e virtuoso diante deles. Ele nos dá as ferramentas para enfrentar a adversidade sem perder a humanidade. Ao invés de negar os sentimentos ou se afastar deles, o estoicismo nos ensina a entender e transformar a dor em sabedoria, a fazer do problema uma oportunidade de crescimento. E o mais importante, ele nos ensina a persistir no amor pela vida e não permitir que a dor e os desafios as consumam, mas a transformá-los em força para seguir em frente, mesmo quando tudo ao nosso redor tenta nos derrubar. Esse é o coração do estoicismo. Viver com clareza, viver com razão e viver com coragem, sem fugir da vida, mas abraçando ela em sua totalidade, com todas as suas alegrias, tristezas, perdas e vitórias.